A última forma de CVT mecânica que a gente vai ver no curso são chamadas de caixa de transmissão toroidal. Então, a ideia é que ele também é uma CVT, segue os mesmos conceitos de que o sistema ele consegue gerar relações de transmissão dentro de uma faixa em número infinito de relações, e essa cavidade, então, ele vai ter o formato de uma toroide. Vocês estão vendo aqui, de forma simplificada aqui, o formato aqui da toroide. Então, a gente vai pegar aqui esse vazio aqui, que seria nesse formato aqui, passar uma esfera por ela, cortar ela na forma de rolete. Então, o que vocês estão vendo aqui nas laterais dessa figura aqui seriam uma geometria que simularia as polias, só que entre elas a gente vai colocar o rolete, que é essa esfera que seria pegando um slice dela, um corte sobre ela. Então seria isso aqui. Essa cavidade que vocês estão vendo aí, formado na superfície entre os dois discos, que agora só tem um disco aqui, é o formato toroidal. Então seria algo assim. E aí, depois de completo, eles formariam esse tipo de componente aqui. Então a gente teria aqui um lado uma entrada do torque, do outro lado a saída do torque, e a relação de transmissão seria dado em função do ângulo aqui, que depois a gente vai chamar de ângulo de Caster, esse ângulo aqui do rolete. O contato dele aqui, maior ou menor de um lado em relação ao outro, ele gera uma relação de transmissão do eixo de entrada para o eixo de saída. Existe um certo número aqui de roletes para equilibrar as forças, mas a ideia principal é, se eu observar só um dos roletes e pegar em relação ao centro, o eixo de rotação aqui do conjunto, e verificar aqui qual é a distância do eixo de rotação até o contato, eu vou ter um raio maior ou menor em relação à saída, e a gente consegue gerar uma relação de transmissão. Então, historicamente seria alguma coisa desse tipo aqui. Esse formato que aqui vocês estão vendo aqui, rotacionado aqui, formaria então a toroide. Esse tipo de construção aqui, em que eu teria só a metade da toroide, então eu cortaria aqui só a metade dela para montar a cavidade, é chamado de half toroide. E aí, quando se utiliza aqui o formato completo da toroide aqui, é chamado de full toroide. Então essas são as classificações que a gente tem para caixa de transmissão toroidal. A montagem aqui entre os toroides, então, entre os discos, com o rolete, ele nessa interface aqui, ele é montado sobre a ação de um fluido. Então esse fluido, ele é um fluido elástico hidrodinâmico, que na média ele fica ali em torno de meio micrômetro de espessura. Então esse fluido aqui, ele é comprimido quando tem essa tendência de encostar o rolete em relação à superfície do disco. Ele forma então essa película, essa camada bem fina do fluido, pressurizado, aumenta a viscosidade do fluido e ele consegue transmitir o torque de um lado para o outro aqui, do rolete, por exemplo, para o disco de saída, ou do disco de entrada para o rolete. A vantagem desse tipo construtivo é a redução aqui do desgaste nos componentes. E aí eu consigo também gerar um deslizamento relativo entre essas partes aqui, sem o problema de desgaste acentuado mecânico. Então, para ilustrar aqui, por exemplo, a gente teria uma entrada de torque em um dos discos, saída do torque do outro lado. Então, se eu colocar diretamente aqui o torque no motor aqui desse lado, o torque da saída na caixa de transmissão toroidal seria desse lado aqui. Como eu tinha comentado antes, então esse contato aqui, um eixo que viria aqui, e esse eixo aqui, na verdade é 90 graus aqui, é a inclinação desse eixo em relação ao sentido vertical aqui. Esse ângulo aqui é chamado do ângulo de Caster, que normalmente é representado pela letra beta. Então, o ângulo de Caster aqui. O beta aqui, que seria a inclinação dos roletes. Aí é simétrico em cima e embaixo aqui, vai representar só de um lado.
o que a gente sabe aqui? Se, então, o raio aqui, a figura aqui é o corte do plano vertical. Então, se eu pegar aqui o eixo de rotação do conjunto e observar aqui a distância, então aqui o eixo de rotação do conjunto, em relação à distância de contato aqui, desse lado, e desse lado aqui. Então, em função desse raio, a gente consegue gerar a diferença do raio entre a esquerda e a direita, a gente consegue gerar diferentes velocidades de rotação, de rotação aqui, ou de amplificação de torque. Então, se a entrada aqui tem uma rotação N1 e a saída uma rotação N2, nesse caso aqui que o raio na entrada é menor do que o raio na saída, então a rotação na entrada é maior do que na saída. No caso do outro lado aqui, quando o raio de entrada é maior do que no raio de saída, então eu vou conseguir aumentar a velocidade na saída em relação à entrada. Então, em relação à rotação, a gente trabalharia de forma que a amplificação ou a redução da rotação seria em função dos raios aqui no contato do rolete com os discos na entrada e saída. Da mesma forma, com a mesma proporção, aconteceria também com o torque do sistema. Então, agora a quantificação matemática aqui da relação de transmissão na fórmula matemática. Como eu comentei antes, então, tem um ângulo aqui formado, que é o ângulo de Caster em relação à linha vertical aqui. E aí os raios de entrada e saída. Aqui está na terminologia em inglês, aqui input e output. Então a gente pode colocar aqui a relação aqui da toroidal. Ele vai ser, pensando no torque, então ele seria aqui o raio na saída dividido pelo raio na entrada, input. Então, toda vez que eu for amplificar o torque aqui, eu quiser, então, um torque na saída maior do que na entrada, eu vou inclinar esse ângulo beta aqui, nesse sentido aqui, fazendo com que o raio na entrada ele seja menor do que na saída, e aí o valor da relação de transmissão vai ser, então, o R da saída dividido pelo R da entrada, nos mesmos moldes que a gente viu nas outras caixas de transmissão também. Quando esse ângulo de Caster aqui, beta, for igual a 1, só um caso particular aqui. Então, se o beta for igual a 1, quando o beta for igual a 0 graus, então significa que o rolete ele vai ficar na horizontal, o raio aqui, R de entrada e o R de saída vão ser iguais, então a gente poderia dizer aqui que a relação, nesse caso aqui caso especial da toroidal, ele seria uma relação 1 para 1 aqui, então o direct drive aqui seria dado também por essa toroide. Então tem a possibilidade, da mesma forma que nas caixas CVTs comuns tradicionais, de eu trabalhar com relações mais longas ou mais reduzidas, passando por uma relação direta aqui. Então essa é a vantagem dessas caixas toroidais. Então aqui, esse tipo de formato aqui da toroide é aquela caixa denominada de full toroide, porque a cavidade aqui, se vocês repararem aqui no contato, ao invés de ter só aquela metade da toroide, ele é completo, em cima e embaixo aqui. Então isso aqui seria um exemplo de uma caixa de transmissão full toroidal. Só para fechar aqui o equacionamento matemático, então, qual a relação do ângulo de Caster com as dimensões do sistema aqui? Então, vou considerar aqui o ângulo. Como esse desenho aqui está inclinado no sentido contrário, então vou indicar ele como sendo menos beta aqui. Na verdade, isso é uma questão de referência aqui, vou considerar o sentido anti-horário como sendo do beta positivo. Então, ele rotaciona de menos beta aqui, só para
simplificar aqui, eu vou pegar metade do sistema, e aí o que nós sabemos é que quando esse rolete aqui, que antes ele estaria com beta igual a zero, então estaria na horizontal, no momento que o eixo de rotação, o eixo perpendicular ao rolete, ele girou aqui de menos beta, então esse ângulo aqui também de inclinação do rolete, ele em relação ao horizontal, ele girou também com o mesmo valor do ângulo beta aqui. Então, se eu desenhar aqui, eu teria também o mesmo ângulo aqui de beta aqui desse lado. Em relação ao centro aqui do contato, então vamos considerar aqui de novo o raio de contato em relação ao eixo de rotação do sistema. Então o raio de entrada, input, e o raio aqui na saída, então ao output. Vou fazer só uma relação geométrica aqui. Se eu souber aqui o diâmetro aqui, então o diâmetro do rolete aqui, eu vou chamar aqui de dr aqui só para uma simplificação. Então seria o diâmetro do rolete. Então se a gente fechar esse triângulo retângulo aqui, vocês estão vendo aqui, em relação ao rolete, então vale dr aqui o diâmetro, e aí vamos pegar esse triângulo retângulo aqui e aplicar o seno. Então ficaria aqui que o seno de beta, que é menos beta aqui na nossa referência, que é igual ao cateto oposto. Então só trigonometria básica aqui. O cateto oposto seria o quê? Seria essa dimensão aqui, que é equivalente a pegar a dimensão inteira, então RI aqui em relação à referência aqui do eixo de rotação, e subtrair dele esse pedaço aqui. Esse pedaço aqui é o próprio RO. Então vou colocar aqui que seria o cateto oposto, ele é o comprimento total, vindo lá do medido a partir do eixo de rotação, menos o RO. Isso dividido, então, pela hipotenusa, que é o próprio diâmetro do rolete. O seno aqui de menos beta, então seria igual a menos seno de beta, já vou multiplicar o dr para o outro lado aqui, é igual ao raio de entrada menos o raio de saída. O que eu vou querer aqui? Eu vou só com uma forma de representação. Então, qual é a relação entre o diâmetro, o raio no caso aqui, de entrada e saída, ou de saída, em função da entrada e o ângulo de Castre que eu preciso colocar no sistema para dar aquele raio de saída, para depois me gerar a relação de transmissão. Então vou isolar o RO. Então ficaria aqui isolando ele. Sobra aqui. Então joguei o menos RO para o outro lado. Aí pego esse menos seno de beta, dr aqui e jogo para esse lado também. Vai ficar RI mais seno do ângulo beta vezes o diâmetro do rolete. Então seria essa relação que controlaria o raio na saída em função do ângulo de Castre aqui. Então esse seria o meio de controle. E aí nós já vimos antes que a relação de transmissão da toroide, então seria o raio na entrada dividido pelo raio na saída. Invertido aqui, na verdade. Deixa eu corrigir aqui. Então, seria na saída dividido pela entrada aqui. A relação é simples, né? Se eu quero que eu vou reduzir, então o I tem que ser maior do que 1. Como a coroa, se fosse um sistema engrenado, a coroa teria um diâmetro raio maior do que na entrada, então o primeiro valor que tem que vir é o da saída. Então, para eu gerar uma determinada relação de transmissão, lembrando que essa relação de transmissão que ela vem lá da dinâmica veicular para atender às necessidades
do movimento do veículo, ou funcional do veículo. Então, a partir daí, qual vai ser a faixa que nessa caixa toroidal ele teria que ter. Então, a variação aqui, para atingir aquela faixa mínima e máxima, os raios de entrada e de saída precisam obedecer essa razão aqui. Para eu chegar no raio de saída, então qual é o ângulo máximo, ou os menores e maiores ângulos que eu preciso chegar no ângulo beta para atingir esses valores aqui. E aí depois disso eu faço o projeto construtivo dele em função dessa geometria aqui. Se os raios forem muito grandes, pode ser que eu precise de um ângulo beta muito grande e eu não consiga construir ele. Então esse full toroidal aqui, ele me permite aqui uma variação entre os raios maiores, mas ele me limita aqui na possibilidade de colocar um eixo aqui no rolete e rodar ele sem ter interferência com as partes aqui dos discos. Então o half toroidal, que não teria essa parte aqui de cima, ele seria talvez mais fácil para eu controlar a partir do ângulo beta. Então esses são critérios e condições de projeto que eu preciso pensar na hora de trabalhar com esse tipo de caixa aqui.